Recebi aqui um e-mail muito particular, a pessoa até não quis se identificar, porque ela viveu uma experiência que foi, para ela, muito marcante, muito difícil, mas ao mesmo tempo ela já está retirando os aprendizados daquilo que ela considerou um erro muito grande. Ela me diz: padre, sou casada há mais de 10 anos, vivo muito bem com meu marido, sou católica praticante, conheço a palavra, os mandamentos. Porém, com tudo isso, um certo homem começou a dar em cima de mim e, no momento de muita carência, eu acabei cedendo um beijo. Conversamos muito pela internet, porém as conversas me levaram a uma ilusão. Ele não era nada daquilo que eu imaginei. Enfim, tudo terminou numa grande decepção. Porém, em toda essa história, o meu marido não desconfia de nada. Só que vivi essa traição e, ao viver, percebi muitas qualidades no meu marido que antes eu não percebia. Vi muitos problemas em mim que também antes eu não via. E, de uma certa forma, todo este erro me ajudou a ser mais feliz comigo mesma e até mesmo no meu relacionamento com meu esposo. Mas a minha pergunta é: se o traí apenas com um beijo, eu traí também através daquelas conversas e até mesmo através de um desejo que eu alimentei. Mesmo acabando com as conversas, retirando-o da minha vida, pois eu nunca o encontrei mais, eu lhe pergunto: se não me arrependo, padre, de tudo o que aconteceu, serei perdoado por Deus? Por que digo que não me arrependo? Porque acho que tudo isso abriu os meus olhos para que eu pudesse enxergar a minha casa de um jeito novo. Agradeço a Deus por tudo isso que vivi e agradeço também pela vocação do Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela sua confiança. Como você mesmo pede, eu não vou citar o seu nome, né? Acho que é uma situação realmente muito delicada, mesmo porque envolve o seu marido. Eu discordo de você que você não tenha se arrependido. Eu acho que você acabou extraindo o bom fruto, o aprendizado do erro. E acredito que você fez realmente você foi capaz de extrair o melhor do seu pior por causa da sua experiência de Deus. Você, pelo que você me conta, você leva a sério o seu cristianismo. E essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. São Paulo já dizia na sua carta, né? Quem está em pé, cuidado para não cair. Agradeço muito a sua honestidade, a sua capacidade de nos contar essa história, ainda que seja de maneira anônima, né? Porque às vezes a gente é tão orgulhoso que mesmo no anonimato nós não queremos que o outro saiba do que fizemos, porque a gente não tem coragem de contar nem para nós mesmos. Às vezes, quando nós somos capazes de formular a nossa história a alguém, e eu tenho certeza que se você tivesse tido a oportunidade de me encontrar pessoalmente, você teria me contado essa história. O simples fato de formular a narração de um erro que a gente viveu, que nos envergonhou muito, já mostra que nós já estamos sob a ação restauradora de Deus. Deus nos restaura dos piores erros que a gente possa ter cometido. E você, sem dúvida, está arrependido sim, porque esse aprendizado só foi extraído, ele só foi possível porque há um coração em processo de conversão. Minha filha, às vezes isso acontece mesmo. É como se a gente, saindo do território da nossa casa, a gente pudesse reconhecer a beleza que existe nela. E o pecado, ele faz isso com a gente, sim, quando nós temos o coração em Deus. Por isso que eu disse isso aqui no início do programa, e digo isso sempre. Nós não podemos desistir de caminhar na direção das consequências do nosso batismo. Uma dessas consequências, minha gente, é justamente a gente ser capaz de reconhecer os nossos erros, de administrar o arrependimento, de querer o arrependimento ao invés da culpa. Talvez você esteja bem e feliz, é porque você não carregou a culpa. E você pode acreditar sim na restauração de Deus na sua história. Agora, eu lhe recomendo que você procure um padre da sua confiança, que você faça uma confissão. A traição foi só um beijo, mas
para a sua consciência tão apurada a respeito do respeito que você... A respeito do respeito é ótimo, né? A respeito da consciência que você tem do valor do seu sacramento, é uma traição grande, sim. Às vezes, minha gente, nem chega a ser um ato. O simples fato de você alimentar um desejo, você que é casado sabe disso. De repente você olha para o seu marido e você sabe que você está alimentando o desejo por um outro homem, você já se sente traidora. Aliás, eu fico pensando que a gente se sente mais traidor à medida em que nós somos mais conscientes do amor que a gente precisa viver. A fidelidade é isso, né? Quando você não negligencia o amor que você vive, o amor que você experimenta. Você olha para o outro e você pensa, ele não merece ser enganado. Ele não merece a minha traição. Ele não merece que eu o engane. Então a fraqueza, ela existe em todos nós. Ela existe em mim, no Cristo que é casado, em mim que sou padre, que preciso ser fiel ao meu ministério. Como é que eu administro essa fidelidade ao meu ministério? Aquilo que a igreja me pede. É observando diariamente as situações que podem me fazer cair. Sendo honesto com o que sinto, com as pessoas que se aproximam de mim, o que eu vou alimentar, né? Os vínculos que eu vou permitir. Se eu sei que a pessoa já tem terceiras intenções comigo, e se eu alimento as terceiras intenções dela, eu estou traindo já, ainda que eu não tenha feito nada concretamente. O simples fato de dar corda, né, ou de alimentar uma fogueira que depois eu não terei condições de apagar, já é uma traição. Eu preciso velar diariamente pela minha fidelidade ao meu sacerdócio, porque ao ser fiel ao meu sacerdócio, eu estou sendo fiel ao meu povo, às pessoas que acreditam em mim. Eu estou sendo fiel a essa igreja que me envia diariamente para fazer o trabalho que eu faço, que me libera para ser um padre comunicador. Eu tenho que zelar por essa confiança toda. Qualquer coisa de errado que eu possa fazer, né? As minhas traições podem custar muito alto para a igreja. Eu tenho que pensar nisso o tempo todo. E penso com alegria, eu não penso como um fardo, não. Essa confiança que a igreja tem no meu trabalho é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu tenho que zelar muito pela minha fidelidade. Agora, você que é casado, não é diferente. O Christian, para ser fiel a Camila, o Christian tem que fazer os esforços dele diariamente. A Camila, para ser fiel a Christian, precisa fazer os esforços dela. Aí, gente, é que entra a grande diferença. Se eu quero ser fiel, eu preciso estruturar a minha vida, as minhas escolhas, num contexto que me facilite ser fiel. Se eu começo a me expor ao perigo, não é verdade? Se eu começo a me expor aos riscos que estão por toda parte, então eu já começo a fragilizar o meu vínculo de fidelidade. A internet, como você mencionou, que foi uma relação muito virtual, né? A internet é uma porta para a traição. Por quê? Porque ela encoraja o anonimato. Então a gente entra no chat de bate-papo, nem sei se existe isso ainda, existe? Antigamente tinha, né? As pessoas entravam no chat de bate-papo, colocava lá um nick, né? Um nomezinho falso, e fica todo mundo ali conversando, horas e horas, né? Contando mentira um para o outro. Isso alimenta muita gente, que às vezes, por não ter muitos relacionamentos concretos, optam por pessoas, são pessoas que optam por ter esse tipo de relacionamento virtual, passa a noite inteira conversando numa sala de bate-papo com pessoas que talvez nunca vá ver o nome, o rosto, desculpe. A internet acaba sendo um instrumento que facilita a traição por causa do anonimato. Então ali a gente começa a alimentar ilusões, e daqui a pouco você já está marcando encontro com uma pessoa que você não sabe que também não sabe quem é você. E este anonimato gera uma espécie de proteção. Eu, no meu caso, não, né? Porque eu sou uma pessoa que sou muito conhecida. Uma pessoa conhecida vai ter mais dificuldade de manter esse anonimato.
Mas às vezes, de repente, uma mulher que é casada aqui em São Paulo está tendo um relacionamento virtual com um homem que mora lá em Manaus. Um dia eles saem para se encontrar e às vezes nem fica no anonimato mesmo. Só que você sabe o que fez. Eu sempre digo isso. A nossa maior dificuldade não é lidar com o que o outro sabe sobre nós. A nossa maior dificuldade é de lidar com o que nós sabemos sobre nós mesmos. São os erros que eu cometi que vão me incomodar. É a fidelidade que eu quebrei que me incomoda. Ainda que o outro não saiba. Ainda que o outro goze, desse desconhecimento. Ele não está sabendo de nada. O traidor é que sofre com tudo isso. Porque é muito ruim você ter essa consciência de que não fez o que deveria ter feito, sobretudo porque você jurou, você estabeleceu um vínculo ali. Ao trair o marido, você está traindo os seus filhos, você está traindo os seus pais, você está traindo as pessoas que confiam em você. Por isso que é tão dolorosa a traição. Mas infelizmente a gente trai, faz parte da nossa vida, a traição faz parte. Agora, essa recuperação assim, com tanta, como é que eu diria? Com tanta sabedoria, de extrair o que a traição me ensinou e de dar um passo na direção deste amor com um novo vigor, de valorizar ainda mais o seu marido agora. E graças a Deus que essa história não foi adiante, porque você, pelo que me conta, além de ter sido uma desilusão, a pessoa não era nada do que você imaginava, você viu que o seu marido é um homem que merece respeito, é um homem que merece ser amado. Isso é muito bom, quando você tem a oportunidade de descobrir o que é precioso na sua história, porque às vezes é assim mesmo, minha gente. Nós traímos o que temos de mais precioso por situações tão miseráveis, Nós trocamos o diamante pelo cascalho. Nós trocamos a pérola preciosa por uma bijuteria. Às vezes nós fazemos demais isso. E como isso é doído. É doído demais você reconhecer que você traiu pessoas importantes para você. Enfim, cada um administra a dor ao seu modo, com seus recursos. E quem tem Deus no coração tem mais facilidade de sair desse processo de culpa para entrar no território do arrependimento. É sempre muito difícil uma pessoa se recuperar quando ela não sai do território da culpa, quando ela não vai para o território do arrependimento. E é muito nobre quando nós somos capazes de nos arrepender dos erros cometidos. Por isso que eu estou te falando que talvez o que tenha lhe faltado, eu não sei se você fez isso, foi uma boa confissão, já que você é cristã, já que você é católica, acredita nos sacramentos, vivencia isso na sua vida, faça uma boa confissão. Eu acho que isso vai lhe ajudar. Isso vai lhe ajudar. Eu não digo para você o que você deve fazer em relação ao seu marido, porque eu acho que é a sua consciência que vai lhe dar os passos. Deixa Deus falar ao seu coração para que você tenha condições de restaurar aquilo que está quebrado dentro de você. Porque é assim, minha gente. Toda vez que nós traímos alguma coisa, fica quebrado dentro de nós. E aí a gente tem aquele processo de restauração do que foi danificado. Nós não somos um interruptor de luz que acende e apaga. Nós somos processuais. Dentro de nós as coisas seguem uma ordem. É igual a regra do Eclesiástico, que debaixo do céu há um tempo para cada coisa. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher, há um tempo de chorar, um tempo de ser feliz. O coração humano tem regras. E toda vez que nós cometemos um erro, nós temos que viver o processo dessa restauração. É igual quando a gente corta a pele, quando a gente se machuca. A partir do momento que você machuca, tem o sangramento, depois do sangramento se estabelece ali já um processo de restauração dos tecidos, até que vai ficar uma cicatriz, dependendo do tamanho do corte, até que um dia isso some. Mas o corpo tem uma regra. A vida espiritual, a vida afetiva, segue regras semelhantes também. Somos processuais, volto a dizer.
Isso é, eu vivo dentro de um processo. As coisas em mim não são assim da noite para o dia. Então, o arrependimento é essa oportunidade que eu tenho de finalizar. É como se ele fosse a cicatrização, né? Quando eu estou arrependido, é porque eu já estou começando a viver a cicatrização. Eu estou começando a viver esse processo final. Há o sangramento, a gente lamenta, a gente chora, nos incomoda demais. Depois você começa que as coisas vão ficando um pouco mais organizadas dentro de você. Você começa a olhar para aquilo que você fez de errado com um pouco mais de amor, com um pouco mais de misericórdia, porque isso também já é a ação de Deus em nós. Essa amorização, né? É tão difícil. Como é que a gente cura um defeito? É quando a gente amoriza. Coloca uma camada de amor nesse defeito. Não é que você vai amar o seu defeito. É que você vai tratar-se com misericórdia, com a mesma misericórdia que Jesus tratou Zaqueu. Você precisa aplicar-se essa misericórdia. Você também precisa olhar-se com misericórdia. Não é ter peninha de você, não é isso não. Porque misericórdia comporta justiça. É você ir lá, conserta o erro, dá um jeito de consertar o errado que você fez, e a partir daquele momento você não se permite mais a culpa, e você entra dentro de um contexto de reconstrução. Isso é misericórdia. Reparou o erro que fez e começa a tratar-se com respeito, expulsando a culpa e convocando o arrependimento. É assim que a gente pode superar uma fase difícil da vida. E depois de um tempo você olha para trás e fala, nossa, que bom que eu passei por aquilo, que bom que eu agi com sabedoria naquele momento, que bom que eu não me entreguei à traição, que bom que eu não me entreguei aos meus vícios. Porque a grande armadilha do diabo na nossa vida é essa, gente. É ele nos fazer, é ele nos trabalhar dentro de nós para que a gente se acostume com os nossos erros. Quanto mais acostumado o ser humano está com os seus erros, mais ele vai continuar errando. Ele não vai nem se acusar mais dos erros que comete. Isso é diabólico. O diabo vai recrutando pessoas ao longo pela vida, assim, fazendo com que elas fiquem cada vez mais laxas, digamos assim, né? Que elas fiquem cada vez mais permissivas com os erros. Jesus não. Jesus não tem medo de pecador. Mas Jesus enfrenta o pecador do jeito certo, fazendo com que aquele pecador tenha condições de olhar para o contexto dos seus erros, reconhecer o que de errado fez, procurar dar um jeito de consertar o que pode ser consertado e depois dar um passo na direção de um futuro melhor. É assim que Jesus trata aqueles que querem encontrar um novo sentido para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, o que ele fez com Mateus. Mateus também não tinha um passado muito interessante. Aliás, as pessoas que Jesus recrutou naquele tempo não tinham passados interessantes. Jesus não tinha problema com os pecadores. Jesus tinha problema com os religiosos. Pode observar. O problema de Jesus era com as autoridades religiosas do seu tempo. Os pecadores, os miseráveis, ele trazia todos para perto. Abraçava, ficava amigo, convivia, ia para a casa deles. Frequentava a casa dos pecadores, frequentava os ambientes que os pecadores frequentavam, só que com uma diferença: ia lá para transformar aquelas pessoas. Ele não ia lá para poder viver a esbórnia. Não. Ele ia lá porque ele sabia que ele tinha algo de bom a oferecer àquelas pessoas. Foi o que Zaqueu fez. Foi o que Zaqueu experimentou no momento em que Jesus se aproximou dele, em que convidou, em que pediu para ficar na casa dele. Jesus poderia muito bem ter ficado na casa de um daqueles religiosos ali de Jericó, ou daqueles que estavam acompanhando o cortejo. Não. Ele quis ficar na casa daquele homem, o mais miserável deles, o que estava escondido no meio da multidão. Olha como é interessante.
essa construção literária. Zaqueu não conseguia aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Tem todo um significado escondido nisso. Ele era de baixa estatura. A multidão não o permitia chegar. Ele não conseguia alcançar Jesus. Tem todo o significado. Essa pequenez não é só a estatura física. Ele se sentiu miserável. Ele se sentiu o último. Então ele tinha dificuldade de se aproximar do Senhor. Certo que ele trazia lá, é certo que ele trazia todos os preconceitos religiosos que ele escutava por ali. Que Deus só prefere os bons, que Deus só tem olho para os santos. Mas de repente, Zaqueu se desafia. Certamente também já tinha escutado falar que Jesus tinha facilidade com os miseráveis. Aí ele se aproxima e recebe aquela frase surpreendente: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. E o grande milagre acontece na vida de Zaqueu. Eu sempre gosto de dizer, se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha também. Quem disse que as suas misérias podem lhe privar deste encontro com o Senhor? Pode ser que você já tenha escutado muito, que você é pecador demais, que você não dá muita coisa na vida. Esqueça isso. Esqueça tudo aquilo que já foi desanimador a seu respeito. Esqueça tudo aquilo que você escutou, que não fez bem ao seu coração, as palavras pessimistas sobre você. Eu sei que você erra, eu erro também. Nós somos iguais. Eu tenho erros, eu tenho fragilidades, eu também tenho as minhas infidelidades no meu dia a dia. Sou infiel ao meu batismo, não consigo ser o ser humano que eu sei que Deus quer que eu seja. Eu sei que você enfrenta os mesmos dilemas que eu, mas nós não precisamos desistir. Nós não precisamos desanimar. Deus ainda acredita na possibilidade de fazer um milagre na nossa história. E não importa que a gente tenha errado muito até o dia de hoje. É só descer da árvore. É só ter a coragem de ouvir o convite de Jesus. Ou melhor, o pedido dele. É na minha casa que ele quer ficar. É na sua casa. E ao invés de se fazer de rogado, como se diz lá em Minas, né? De ficar orgulhoso. Não, eu sou pecador demais, ele não tem muito o que fazer na minha vida. Tem. Deixa ele ficar na casa dos santos lá, deixa ele se entender com os outros. Os outros são... Minha mãe é melhor que eu, padre. Não é na sua casa que ele quer ficar. Não é na casa da sua mãe nem do seu pai. É na sua casa que ele quer ficar. Então, você tem o direito de dizer a mesma coisa que diz esse refrão. Se quiseres, Senhor, podes. Podes mudar a minha vida. E é isso que eu desejo. Que hoje Deus tenha a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida e mudar todas as estruturas do seu coração que precisam ser modificadas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.